A última vez que eu preguei num domingo pela manhã, nós falamos sobre os mandamentos eternos, olhando para todo o decálogo, ou seja, todos os 10 mandamentos que foram entregues, não é, a Moisés, para que Moisés entregasse ao povo de Israel. Naquele momento em que Deus está tirando o povo do Egito, para levar para a terra prometida, e ali no Monte Sinai, o Senhor Deus então apresenta para o povo os 10 mandamentos que deveriam ser a base para a fé e a prática do povo de Israel. E este mesmo ensinamento chega até nós. E falei naquela ocasião que às vezes a gente olha para os 10 mandamentos como que algo do Velho Testamento e que não tem lugar nos nossos dias. E naquela ocasião disse também que todos os domingos pela manhã que eu pregasse, eu faria uma sequência dentro dos 10 mandamentos. E hoje então falaremos sobre o primeiro mandamento que o Senhor Deus deixou a toda a humanidade. Então eu queria que você me acompanhasse na leitura, Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 3. Vou ler com você, vamos orar e pedir que Deus aplique ao nosso coração esse texto lido. Texto este que diz assim, Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 3. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te bendizemos, Deus, por tua palavra, viva, santa e eficaz. Palavra poderosa, palavra que é capaz, Deus, de produzir em nós aquilo que nem uma outra palavra pode produzir. Por isso, Pai, nós te pedimos, fale aos nossos corações nesta hora, que cada um de nós possa ouvir, guardar, entender e aplicar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Quero começar esta reflexão dizendo que, por mais que o povo de Israel tenha sido aquele que abrigou esta ideia do monoteísmo, ou seja, adoração de um único Deus, Israel não foi a primeira nação, o primeiro povo a ter essa prática. Embora a história vai mostrar que os povos antigos, a grande maioria, tinha a prática do politeísmo, ou seja, eles adoravam a vários deuses, e havia inclusive alguns povos que, embora adorassem um único Deus, a sua nação tivesse um único Deus, eles concebiam a ideia de que existiam vários deuses, e que cada nação teria o seu Deus. Enfim, é nesse contexto que Israel é desafiado a ser aqueles que carregariam a chama do monoteísmo. É por isso que o Senhor começa o decálogo com esse mandamento, dizendo, olha, vocês terão apenas um Deus, porque eu sou o seu Deus, e de fato, o único e verdadeiro Deus. Então, Israel não tinha essa prática, ou o povo hebreu não tinha essa prática. Se você vai ler os textos sagrados, você percebe que, inclusive, quando Abraão é tirado da sua terra, de Ur dos Caldeus, Abraão mesmo já tinha essa concepção do politeísmo, de vários deuses. E ele é tirado desse ambiente para ser ensinado por Deus, e a partir de Abraão, então, uma nova nação ser formada no mundo, para que essa nação fosse monoteísta. Mas o desafio de Israel foi grande, porque como você aprende, não é? Quando você vai passando pelas páginas do texto sagrado, o povo de Israel, de fato, vai se libertar do politeísmo, da prática da adoração de outros deuses, só lá no cativeiro babilônico. Então é quando volta o povo de Israel do cativeiro babilônico, que de fato o povo de Israel então entende esse princípio e começa a praticar. Perceba, às vezes a gente passa, não é, muito rapidinho pelo texto sagrado e não se dá conta destas coisas. E aqui então,
o Senhor Deus, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, da escravidão lá do Egito, ele começa a ensinar o povo sobre como deveria ser a caminhada de Israel com Deus, como eles deveriam praticar a sua fé. Então, nesse contexto, antes de entrarmos propriamente dito aí, né, nesse primeiro mandamento, eu queria lembrar que o povo de Israel havia ficado cativo por 430 anos ali no Egito. Então, tem toda a história, não é isso, da ida para o Egito, e eles ficam 430 anos ali. O final desse tempo, depois que morre, não é, o faraó que conheceu e conviveu com José do Egito, o povo hebreu começa a ser escravizado. Deus, com sua mão forte, com sua mão poderosa, liberta o povo hebreu, tira o povo hebreu do Egito com prodígios, com sinais, com maravilhas, né? Definitivamente ele liberta o povo daquela opressão, leva para o deserto, e é lá no deserto que Deus começa então a trabalhar com eles. Agora, ali no Monte Sinai, Deus estabelece essa aliança com o povo de Israel, com o povo que ele havia libertado, dando a eles os 10 mandamentos, que seriam a base do relacionamento de Deus com o povo, do povo com ele, Deus. Mas não só a base do relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus, mas como ouvimos da última vez que preguei, a base também para o relacionamento de um ser humano para com outro ser humano, de um irmão para com outro irmão. Muito bem, vale a pena lembrar que esta passagem das Escrituras, elas são uma tipologia daquilo que aconteceu, inclusive na minha vida e na sua vida, amém? Porque nós fomos tirados também da escravidão. O nosso Egito é o pecado. Nós fomos tirados da escravidão e trazidos para um novo ambiente, um ambiente de relacionamento com Deus e com os seres humanos, num contexto diferente. Então, nós não podemos esquecer que aquilo que se aplica ao povo de Israel também se aplica a nós, e nós precisamos fazer essa teologia de tarefa aí, para a gente aplicar o texto sagrado às nossas vidas. Não podemos olhar para os mandamentos bíblicos, e o primeiro mandamento, apenas como sendo para o povo de Israel, naquela época, o povo do Velho Testamento. Não, também tem a ver comigo e contigo. Aquilo que se aplica a eles, se aplica também a nós. Então vamos lá para o primeiro mandamento. Eu já li o texto, quero ler mais uma vez para reforçar aí na minha mente e na sua mente. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então nós precisamos reconhecer, e esse primeiro mandamento o Senhor Deus deu para que houvesse o reconhecimento de Deus como libertador. Por que Deus escreve ao povo de Israel esse mandamento e escreve para que chegue a mim e a você também esse mandamento? Para que nós possamos de fato entender que Ele é quem é o nosso libertador, não há outro. Eu não sei na sua vida, mas aquele que me libertou tem nome. Aquele que me libertou é conhecido de mim. Eu sei quem foi que me tirou de onde eu estava. Eu sei quem foi que me tirou das trevas, do lodo, da sujeira, do pecado. Eu sei quem me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe quem foi o seu? Então o primeiro mandamento está ligado a isto. Isso que é isso que está inserido no contexto do primeiro mandamento. Deus inicia lembrando ao povo quem Ele é, o que Ele fez por eles. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Deus também me tirou e te tirou do Egito em Cristo Jesus. Amém?
Então, o primeiro mandamento é para a gente lembrar que nós temos um libertador. Alguém que quebrou as algemas que nos prendiam, as correntes que nos amarravam. E esse Deus maravilhoso estabelece a base do relacionamento dele com Israel, mas também para comigo e contigo, para nós, o seu povo. Ele é o Deus que nos libertou para esse relacionamento de amor conosco. Da mesma forma, não é todos os dias, em todos os ambientes, assim como lá aconteceu com Israel, nós precisamos ter a consciência de que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que nos libertou, deseja ter um relacionamento profundo conosco. Então, em minha vida, em sua vida, em nossas vidas, o chamado do nosso Deus libertador é para nos relacionarmos com Ele, tão somente com Ele, porque Ele nos tirou da escravidão através de Cristo Jesus. E é por isso que Ele fala a partir do primeiro mandamento, de que nós não podemos ter outros deuses. Por quê? Porque só Ele é o libertador da nossa alma. Só Ele é o libertador das nossas vidas. Só Ele, de fato, preocupou-se conosco a tal ponto de fazer tudo aquilo que deveria ser feito para que eu e você tivéssemos acesso à liberdade. Então, eu queria dizer que o cristão, de fato, é alguém livre. Você não encontrará liberdade em nenhum outro ambiente a não ser debaixo das poderosas mãos do Eterno. Porque o Criador foi aquele que de fato nos libertou. Ele é o nosso libertador. E por que é que você deve então prestar culto tão somente a Ele? Porque só Ele se prestou a fazer por você o que ninguém mais faria, o que ninguém mais tinha interesse em fazer. Se todos os outros seres, que é bom, diga-se de passagem, para não ficar dúvida no seu coração, que também são criados, não são criadores, são criados. Existe só um Deus, não existe outro Deus. Há só um e verdadeiro Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Esse Adonai, esse Deus Todo-Poderoso, Yahvé, esse querido, esse amado, esse único e verdadeiro Deus, é que de fato fez por mim e por você aquilo que as outras criaturas não fariam, e pelo contrário, tentam nos escravizar. Os outros seres humanos, os outros seres celestes, não é isso? Se você olha para a história da humanidade, você vai perceber que é isso que está acontecendo, na história da humanidade. Mas o eterno Deus não. O eterno Deus aproximou-se de mim e de você com interesse genuíno de me libertar e te libertar. Por isso, Ele é digno de ser adorado e só Ele é adorado, mais ninguém. Por isso, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas vidas devem ser dedicadas tão somente a Ele e a ninguém mais. Pois bem, a segunda questão que quero compartilhar com vocês, com base nesse primeiro mandamento, a exclusividade desta adoração, além daquilo que já falei, não é? Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Então este é um chamado à exclusividade na adoração. Interessante que João, tendo essa percepção, ele diz que Deus nos amou primeiro. O que João está querendo dizer com isso? Que quem tomou a iniciativa do relacionamento foi o Senhor Deus. Foi Ele quem veio em nossa direção. Irmão, nenhum de nós naturalmente se aproximaria de Deus. Por mais que você se ache bonzinho, bonitinho, né? Caprichoso, nenhum de nós se aproximaria de Deus por conta própria. Deus é quem deu os passos iniciais em nossa direção. E é isso que está contido atrás deste primeiro mandamento. Ele deu os passos em direção a nós. E é por isso que Ele espera e exige exclusividade na adoração. Deus não tolera que coloquemos qualquer outra coisa ou pessoa no lugar dele.
Nós vamos falar sobre idolatria no outro momento, mas é importante você perceber que Deus não tolera, Deus não aceita que haja uma terceira pessoa nessa relação de adoração entre Ele e nós. Deus não aceita. E às vezes a gente fica se questionando, perguntando por quê, não é? Mas Berenice, você aceitaria uma terceira pessoa na nossa relação? Claro que não, porque você espera de mim exclusividade. Se eu perguntasse às senhoras, perguntasse aos senhores, eu tenho certeza que os senhores falariam a mesma coisa. Então, nós já temos isso em nós. E às vezes a gente fica achando estranho, mas é o mesmo sentimento do Deus eterno. Por que que uma terceira pessoa não cai bem? Porque atrapalha o relacionamento genuíno. E é isso que está aqui contido. Por isso que Deus exige de mim, de você, exclusividade. Agora, eu fico pensando uma coisa. Será que no mundo moderno, porque a gente olha assim, pastor, ninguém mais faz imagem de madeira aí, de ferro, de bronze, aí fica adorando como Deus, né? Ninguém mais faz isso. Ou grande parte das pessoas não fazem isso. Será que não? E se não fazem, será que nós não estamos construindo deuses modernos para nós? Ainda que não de pedra, ainda que não de madeira, né? Ou de qualquer outro tipo de metal aí. Será que nós não estamos colocando, por exemplo, o dinheiro no lugar que é de Deus? Deus não tolera que a gente adore outro Deus. Então o dinheiro não pode ter um lugar na nossa vida que ocupe o lugar de Deus. Será que poder não tem ocupado o lugar que é o lugar de Deus? Porque os deuses modernos são outros, não é? Se você dá uma olhadinha aí com um pouco de atenção, você vai perceber que as pessoas, por causa do poder, elas abrem mão dos valores eternos. E eu queria dizer, irmãos, que não é só lá no ambiente político, não é só no Congresso Nacional, não. Se você dá uma olhadinha com zelo, você vai perceber que em outras áreas da sociedade, inclusive dentro das igrejas, o sucesso, quantas vezes o sucesso é um Deus da modernidade. Para alcançar o sucesso, a pessoa abre mão de todos os princípios, valores, deixa Deus de lado. Não, eu preciso ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido não da ótica bíblica, ser bem-sucedido da ótica humana, aquilo que os seres humanos impõem como, não é, ideia de sucesso. Não, sucesso do ponto de vista humano é isso. Então, eu vou gastar minha vida para isso. E as pessoas têm, então, feito do sucesso o seu verdadeiro Deus. Porque o sucesso toma primazia. Relacionamentos. Pessoas que, por causa de um relacionamento humano, de amor, né, de paixão, ou outro aí, que seja, por causa de um relacionamento, eles abrem mão de Deus. Não, isso aqui para mim é mais importante, esse relacionamento é mais importante do que Deus. E aí talvez o pior tipo de prática de adoração que concorre com Deus, a adoração do próprio eu. A egolatria. O eu como sendo mais importante até do que o próprio Deus. Se o que eu estou praticando, fazendo, Deus não concorda, não se agrada, eu abro mão de Deus então e fico com o que eu quero. Deuses modernos, dinheiro, poder, sucesso, relacionamentos, o egocentrismo,
só para considerar alguns, não é? Então eu queria aplicar isso para as nossas vidas, olhando para esse primeiro mandamento, olhando para essas situações, a fim de que, quando você ler a sua Bíblia, abrir lá em Êxodo 20, versos de 1 a 3, não terás outros deuses diante de mim. Você se lembre disso e aplique isso todos os dias. Não só você, como eu também. Então, estou falando só para vocês, estou falando para mim. Primeiro, nós precisamos priorizar Deus em nossas vidas. O primeiro mandamento do Decálogo, ele está dizendo, olha, Deus tem que ser prioridade. Deus tem que ter primazia. Deus tem que ser a primeira pessoa. Antes da esposa da gente, antes dos nossos filhos, você consegue colocar? Para ter pessoa que, meu pastor, o senhor é doido, não fala isso, meu filho é a coisa que eu tenho de mais importante na minha vida. Enquanto seus filhos forem mais importantes para você, queria dizer a você que você está equivocado na sua adoração, você está desviando o foco. Porque Deus precisa ser mais importante. Avalie as suas prioridades. Olhando para o primeiro mandamento do Decálogo, avalie as suas prioridades. Deus realmente está em primeiro lugar na sua vida? Pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Nós já estamos no Novo Testamento. Nós estamos no período da graça, pastor. Nós estamos na era da graça. Agora é a graça, pastor. Não tem mais esse negócio de Velho Testamento. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 6,33. E a gente recita esse verso aqui, não é? De cor, não é? Se eu pedir isso, eu tenho certeza que alguns diriam. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que vão ser acrescentadas, que estão no contexto desta palavra de Jesus? A comida, o vestuário, a bebida, isso, aquilo, é esse conforto humano, essas coisas que a gente precisa aqui na terra. Então, o Senhor Jesus, ele vem, né, é interessante que Jesus disse isso, ele veio para elevar o padrão. Muita gente fala da graça de uma forma barata, de uma forma não é equivocada. A hipergraça está aí tomando as igrejas e as comunidades, mas eu queria que você percebesse que o Cristo, aquele que haveria de vir e veio, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, meu Senhor, teu Senhor, Jesus, ele eleva o padrão, ele levanta o sarrafo, porque quando ele vai ensinar os princípios do reino, ele deixa claro, Deus exige exclusividade. A nossa primeira prioridade tem que ser o Senhor Deus. Segunda aplicação, nós precisamos remover esses ídolos modernos. E aí eu queria fazer um desafio para você. Queria fazer um desafio para você e para mim. Identificarmos e removermos os ídolos modernos. Você consegue pensar em algum ídolo moderno que está rodeando sua vida? Muito bem, Luísa. Excelente. É bom pregar com esse povo inteligente, né? Está ligado e já aplicando, é isso mesmo. Na vida de quantas pessoas esse aparelho que deveria ser bênção tem se tornado o quê? Maldição. É fato. É fato. Precisamos aplicar para as nossas vidas. Pode ser, irmão, qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Porque às vezes na minha vida é uma coisa, na sua vida é outra. Mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Pode ser o trabalho, como falei, o relacionamento, o entretenimento. Enfim, a gente tem que tomar cuidado. Estou falando, estou pensando aqui, né? Coisas da minha vida, que eu preciso dar uma... Opa, peraí, Jean, dá uma segurada aí. Você consegue pensar? Faça esse exercício aí no seu lugar. Quais são as coisas que você precisa rever? Quais são os ídolos modernos que estão aí, não é? Permeando a sua mente.
Terceira aplicação. Cultive um relacionamento íntimo com Deus. Invista tempo em oração. Quanto tempo você gasta em oração por dia? Ele fala, não, pô, eu não adoro outro Deus, não, eu só adoro a Deus. Mas não gasta um minutinho falando com Ele, 5 minutinhos, 10 minutos, 15 minutos. Passar 1 hora na presença de Deus, conversando com Deus, para alguns é um fardo, Só a ideia de ficar 1 hora conversando com Deus, já dá taquicardia em alguns. A gente precisa rever os nossos valores. Cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Não tem jeito, você não vai aprender a ter relacionamento íntimo com Deus se você não aprender a orar. Leitura da Bíblia. Não se desenvolve relacionamento com Deus sem leitura da Bíblia. Quanto da Bíblia você lê todo dia? E aí é interessante, né, Luísa? Porque, rapaz, a tecnologia veio inclusive para ajudar a gente. Você sabe como é que eu faço a minha leitura diária? Eu vou lá, clico, abro na Bíblia virtual aqui, o cara narra para mim, ou eu vou ouvindo e lendo. E mesmo assim, eu tenho que confessar, tem horas que eu dou umas distraídas, viajo na maionese, quando eu vejo, Jean, volta, rapaz. Eu faço isso na primeira hora do dia, que tá a mente limpinha, bonitinha ali. Mas olha só como é que é, né? Mas tem aqui. Se você quiser, pelo menos a versão que eu uso aqui, ele tem até um devocional pronto, tem um versículo, tem uma explanação, tem aplicação, você faz o devocional completo. A gente só não faz se não quiser. Mas eu queria dizer a você que cultivar um relacionamento íntimo com Deus, além de ser necessário orar, ler a Bíblia, é também necessário conviver com outros irmãos, conviver com outros crentes. Tem muito crente que está raquítico no relacionamento com Deus, porque ele não se relaciona com outros cristãos. Irmãos, faz parte da adoração a Deus, ser parte de uma comunidade. Tanto que Deus, ele vai lá e se revela a um povo. Ele tira um povo do Egito e traz para a terra prometida para ensinar esse povo. E você vai perceber que Deus está fazendo isso desde sempre, porque Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, diferentes, umas das outras, que têm um papel muito claro na história da humanidade, na criação do universo, né, de todas as coisas. Então, 3 pessoas que se relacionam perfeitamente bem. E esses 3, eles, olha, façamos o homem nossa imagem e semelhança, faz o homem, e aí não é bom que o homem fique só. Cria uma companheira, alguém igual, para compartilhar e para criar também a ideia de comunidade. E agora diz a esses 2, olha, crescer, multiplicar e encher a terra, porque Deus gosta de comunidade. Então a primeira comunidade é a divina, depois é a família, e depois da família é o povo de Deus, a família de Deus, que a gente chama de igreja. Então, irmãos, manter relacionamento íntimo com Deus implica em oração, leitura da Bíblia e convivência com os nossos queridos irmãos. Não tem jeito. Aqueles crentes mais espirituais são os mais dedicados na oração, na leitura da Bíblia e na convivência com o povo de Deus. Essa música da campanha de missões, ela é interessante, porque ela denuncia algo que realmente está acontecendo no mundo. O mundo tem se afastado, e Jesus já falou, né, sobre isso. A palavra de Deus fala sobre isso, de que nos últimos tempos o amor de muitos é o que está acontecendo. Então nós precisamos nos preocupar com esse relacionamento. Esses são os meios pelos quais nós poderemos nos fortalecer o nosso relacionamento com Deus e mantermos o foco nele.
Deus exige exclusividade. Concluo dizendo o seguinte: o primeiro mandamento é um chamado a conhecermos quem Deus é e a colocá-lo no centro de nossas vidas. Repito, o primeiro mandamento é um chamado a reconhecermos quem Deus é e a colocá-lo no centro de nossas vidas. É um lembrete poderoso de que Deus deve ser nossa prioridade máxima. E que nossa adoração deve ser exclusiva a Ele, só a Ele, mais ninguém. Por isso, vamos nos comprometer a viver de acordo com esse mandamento, colocando Deus em primeiro lugar, em tudo mesmo que nós fizermos. Queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos. E se você entendeu a palavra, está disposto a fazer do primeiro mandamento algo real em sua vida, eu queria fazer uma oração com você e queria que você repetisse essa oração comigo, amém? Então, se você tem disposição no seu coração, como eu tenho no meu, de fazer com que esse primeiro mandamento seja real na minha vida, você tem de ser na sua vida. Eu queria te convidar a repetir em voz alta a seguinte oração, dizendo assim: Senhor Deus, eu te agradeço por tua palavra e por me lembrar de quem tu és. Ajuda-me a colocar-te em primeiro lugar em minha vida e a remover qualquer coisa que tome o teu lugar em meu coração, que eu possa viver de forma que honre e glorifique o teu santo nome, em nome de Jesus, amém.